Há 10 anos, o Santa Fé da Colômbia conquistava o seu primeiro título internacional, a Copa Sul-Americana em 2015, o que lhe deu direito de disputar no Japão no ano seguinte a extinta Copa Suruga, da qual também conquistou a taça. E se você quiser saber como foi essa grande conquista do futebol colombiano, é de extrema importância que você deixe seu like, se inscreva caso não seja inscrito, mande o link deste vídeo para pelo menos 7 amigos que acham a Shakira bonita, porque Santa Fé tem 7 letras, e confere o que eu vou te contar depois da vinheta. O Clube Independiente Santa Fé é um clube fundado em 28 de fevereiro de 1941, em Bogotá, capital da Colômbia, e aparece como o sexto maior vencedor do campeonato colombiano, com 9 conquistas, a última em 2016, sendo que também carrega o orgulho de ter sido o primeiro campeão, isto em 1948. Nos anos de 1989 e 2009, conquistou o título da Copa da Colômbia, sendo até aqui o quarto maior vencedor desta competição. A vaga na Copa Sul-Americana de 2015 foi conquistada através do título da Superliga da Colômbia, daquele mesmo ano, um título que é disputado entre os campeões do torneio Apertura e torneio Finalización do Campeonato Colombiano do ano anterior. O Santa Fé era treinado pelo técnico uruguaio Gerardo Peluso, vindo do Nacional de Montevideo, e que encerrou em 2018 no Deportivo Cali da Colômbia, e dispunha de atletas como o goleiro Robinson Zapata, vindo do Milionários da Colômbia, e que encerrou no também colombiano Jaguares de Córdoba em 2020, os defensores Yerry Mina, vindo do colombiano Deportivo Pasto, e que atualmente veste a camisa do Cagliari da Itália, Francisco Meza, vindo das categorias de base, e que atualmente veste a camisa do Deportivo Cali, Leivin Balanta, vindo do colombiano América de Cali, e que atualmente veste a camisa do Real Estelí da Nicarágua, e Julian Antico, vindo do Pachuca do México, e que encerrou no próprio Santa Fé em 2022. Os meias Juan Daniel Roa, vindo das categorias de base, e que encerrou no próprio Santa Fé em 2023. Baldomero Perlaza, vindo do colombiano Cortuluá, e que encerrou em 2023 no colombiano Independiente de Medellín. Jason Gordillo, vindo do colombiano Boyacá Chicó, e que atualmente defende o Deportivo Cali. E Luiz Seijas, venezuelano, vindo do Deportivo Quito do Equador, e que encerrou em 2022 no Phoenix Rising dos Estados Unidos. E os atacantes Wilson Morelo, vindo do Monterrey do México, e que atualmente veste a camisa do colombiano Águilas Douradas, e Daniel Angulo, equatoriano, vindo do Independiente del Valle, do Equador, e que encerrou em 2021 no também equatoriano Atlético Santo Domingo. A estreia do Santa Fé se deu no dia 12 de agosto de 2015, fora de casa, no estádio Reina del Cisne, na cidade de Loja, no Equador, contra a LDU de Loja, e as duas equipes empataram em 0-0. A volta aconteceu no dia 20, em casa, no estádio El Campín, em Bogotá, e o Santa Fé confirmou a classificação ao bater a LDU de Loja por 3-0, 3 gols de Wilson Morelo aos 33 do primeiro tempo e aos 16 e aos 25 do segundo. Nos outros duelos, o Tolima da Colômbia eliminou o Carabobo da Venezuela com empate sem gols, tanto na Venezuela quanto na Colômbia, e vitória nos pênaltis. O Deportivo La Guaira da Venezuela passou pela Universidade Católica do Equador com empate em 1-1 no Equador e vitória por 1-0 na Venezuela. O Emelec do Equador eliminou o León de Huánuco do Peru com 2 vitórias, 3-1 no Peru e 3-0 no Equador. O colombiano Júnior de Barranquilla passou pelo peruano Melgar de Arequipa com vitória por 5-0 na Colômbia e derrota por 4-0 no Peru. O Universitário do Peru eliminou o Deportivo Anzoátegui da Venezuela com 2 vitórias por 3-1, tanto no Peru quanto na Venezuela. A LDU de Quito passou pelo Zamora da Venezuela com empate em 1-1 na Venezuela e vitória por 2-0 no Equador. O Águilas Douradas da Colômbia eliminou o Unión Comércio do Peru com vitória por 2-0 na Colômbia e empate em 1-1 no Peru. O uruguaio Juventud de las Piedras passou pelo Real Potosí da Bolívia com vitória por 4-1 no Uruguai e derrota por 2-0 na Bolívia. O uruguaio Nacional de Montevideo eliminou o boliviano Oriente Petroleiro com vitória por 3-0 na Bolívia e empate sem gols no Uruguai. O Libertad do Paraguai passou pelo chileno Santiago Wanderers
com empate sem gols no Chile e vitória por 2-1 no Paraguai. O Nacional do Paraguai eliminou o Concepción do Chile com 2 vitórias, 2-1 no Paraguai e 3-1 no Chile. O Defensor do Uruguai passou pelo Bolívar, da Bolívia, com vitória por 3-0 no Uruguai e derrota por 2-0 na Bolívia. A Universidade Católica do Chile eliminou o Danúbio, do Uruguai, com 2 vitórias, 1-0 no Chile e 2-1 no Uruguai. O Olímpia do Paraguai passou pelo Huachipato do Chile, com 2 vitórias de 2-0, tanto no Paraguai quanto no Chile. E o Sportivo Luqueño do Paraguai eliminou a Aurora da Bolívia com 2 vitórias, 2-1 na Bolívia e 5-1 no Paraguai. Na segunda fase é que entrariam os brasileiros e os argentinos, ainda em confrontos domésticos. O Santa Fé teria como oponente os uruguaios do Nacional de Montevideo. E o jogo de ida aconteceu no dia 27 de agosto, no estádio Gran Parque Central, em Montevideo, capital do Uruguai. E mesmo fora de casa, o Santa Fé venceu o Nacional pelo placar de 2-0, gols de Wilson Morelo aos 18 e Luiz Serras aos 29, ambos no segundo tempo. A volta será no dia 16 de setembro, em Bogotá, no estádio El Campín. E o Nacional do Uruguai venceu pelo placar de 1-0, gol de Santiago Romero aos 24 minutos da etapa final. Resultado que, mesmo assim, ainda garantiu vaga ao time colombiano. Nos demais confrontos, a LDU de Quito eliminou o Nacional do Paraguai com 2 vitórias de 1-0, tanto no Equador quanto no Paraguai. O Defensor do Uruguai passou pelo Universitário do Peru com 2 vitórias, 3-0 no Uruguai e 1-0 no Peru. O Sportivo Luqueño do Paraguai eliminou o Deportivo Laguaira da Venezuela com empate em 1-1 na Venezuela e vitória por 4-0 no Paraguai. Em duelo brasileiro, o Brasília eliminou o Goiás com empate sem gols no Distrito Federal e vitória por 2-0 em Goiânia. O Olímpia do Paraguai passou pelo Águilas Douradas da Colômbia com empate em 1-1 no Paraguai e vitória por 2-1 na Colômbia. Em duelo de argentinos, o Huracán eliminou o Tigre com 2 vitórias, 5-2 fora e 1-0 em casa. Em mais um duelo brasileiro, a Chapecoense passou pela Ponte Preta com empate em 1-1 em São Paulo e vitória por 3-0 em Santa Catarina. O Libertad do Paraguai eliminou a Universidade Católica do Chile com 2 vitórias, 3-2 no Chile e 1-0 no Paraguai. Em duelo brasileiro, o Sport Recife passou pelo Bahia, com derrota por 1-0 em Salvador e vitória por 4-1 em Recife. Em duelo argentino, o Independiente eliminou o Arsenal Sarandi, com empate em 1-1 fora e vitória por 1-0 em casa. Em duelo brasileiro, o Atlético Paranaense passou pelo Joinville, com 2 vitórias, 2-0 em Santa Catarina e 1-0 em Curitiba. Em duelo de colombianos, o Tolima eliminou o Júnior Barranquilla com derrota por 1-0 em casa e vitória por 2-0 fora. O Emelec do Equador passou pelo Juventud de las Piedras do Uruguai com 2 empates sem gols, tanto no Equador quanto no Uruguai, e vitória nos pênaltis. E em duelo de argentinos, o Lanús eliminou o Belgrano com empate em 1-1 fora e vitória por 5-1 em casa. Nas oitavas de finais, o Santa Fé teria como adversário o Emelec do Equador, e o primeiro jogo aconteceu no dia 23 de setembro, no estádio Jocay, na cidade equatoriana de Manta, e o Emelec venceu pelo placar de 2-1, gols de Miller Bolanhos aos 37 e aos 43 minutos, ambos na etapa final, a favor do Emelec, enquanto que o gol do Santa Fé foi anotado por Juan Daniel Roa aos 45 minutos, ainda no primeiro tempo. A volta aconteceu no dia 29, no El Campín, em Bogotá, e o Santa Fé venceu o Emelec pelo placar de 1-0. Gol de Wilson Morelo aos 46 minutos do primeiro tempo, resultado que garantiu a classificação ao time colombiano devido ao gol marcado fora de casa. Nas outras partidas, o River Plate da Argentina eliminou a LDU do Equador com vitória por 2-0 na Argentina e derrota por 1-0 no Equador. O Defensor do Uruguai passou pelo Lanús da Argentina com 2 empates sem gols, tanto na Argentina quanto no Uruguai, e vitória nos pênaltis. O Sportivo Luqueño do Paraguai eliminou o Tolima da Colômbia com empate em 1-1 na Colômbia e vitória por 1-0 no Paraguai. Em duelo de brasileiros, o Atlético Paranaense passou pelo Brasília, com vitória por 1-0 em Curitiba e empate sem gols no Distrito Federal. O Independiente da Argentina eliminou o Olímpia do Paraguai, com vitória por 1-0 na Argentina e empate sem gols no Paraguai. O Huracán da Argentina passou pelo Sport Recife,
com empate em 1-1 em Recife e vitória por 3-0 na Argentina. E a Chapecoense eliminou o Libertad do Paraguai com 2 empates em 1-1, tanto no Paraguai quanto em Santa Catarina, e vitória nos pênaltis. Nas quartas de finais, seria a vez de encarar os argentinos do Independiente, e o primeiro duelo se deu no dia 22 de outubro, no Estádio Libertadores de América, na cidade de Avejaneda. E mesmo fora de casa, o Santa Fé venceu o Independiente pelo placar de 1-0. Gol de Leivin Balanta aos 20 minutos da etapa final. A volta se deu no dia 29, no El Campín, em Bogotá, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Francisco Meza aos 30 do primeiro tempo a favor do Santa Fé e um gol contra do goleiro do Santa Fé, Robinson Zapata, a favor do Independiente aos 46 do segundo tempo. Isso mesmo que você ouviu, gol contra de goleiro. Resultado que mesmo assim garantiu a classificação ao Santa Fé. Também se garantiram o River Plate da Argentina, que eliminou a Chapecoense com vitória por 3-1 na Argentina e derrota por 2-1 em Santa Catarina. O Huracán da Argentina, que passou pelo Defensor do Uruguai, com vitória por 1-0 na Argentina e empate sem gols no Uruguai. E o Sportivo Luquenho do Paraguai, que eliminou o Atlético Paranaense, com derrota por 1-0 em Curitiba e vitória por 2-0 no Paraguai. Nas semifinais, o oponente seria o Sportivo Luquenho do Paraguai. E o primeiro jogo aconteceu no dia 4 de novembro, no estádio Feliciano Cáceres, na cidade paraguaia de Luque, e as duas equipes empataram em 1-1. Gols de Guido Divani aos 13 do primeiro tempo para o Sportivo Luquenho, enquanto que Baldomero Perlaza, aos 15 da etapa final, assinalou a favor do Santa Fé. A volta foi realizada no El Campín, em Bogotá, no dia 25, e as duas equipes empataram em 0-0, resultado que garantiu vaga aos colombianos pelo critério do gol fora de casa. Quem também chegou às finais foi o Huracán, que em duelo de argentinos eliminou o River Plate, com vitória por 1-0 fora e empate em 2-2 em casa. O primeiro jogo das finais aconteceu no dia 2 de dezembro, em Buenos Aires, capital argentina, no estádio Tomás Adolfo Ducó, e o Huracán e Santa Fé não saíram do 0-0. A volta se deu no dia 9, no El Campín, em Bogotá, e mais uma vez as equipes empataram em 0-0, que levou a decisão por pênaltis, e nela o Santa Fé venceu por 3-1 e garantiu para si o título da Copa Sul-Americana de 2015 e vaga assegurada na Libertadores do ano seguinte. Bogado, bateu, Zapata! Omar Pérez, paradinha, Omar Pérez, é gol! Paradinha, o chute no travessão! Seijas na bola, Seijas com paradinha, tirou onde é gol! Zapata, Mancinelli, é gol! Balanta, bateu e fez! É gol do Santa Fé! Isso! Correu, bateu e perdeu! O Santa Fé é campeão da Copa Sul-Americana! O Santa Fé foi campeão com Zapata no gol, Mina, Meza, Balanta e Antico na defesa, Roa, Perlaza, Gordillo e Seijas no meio-campo, Morelo e Angulo no ataque. Mas não para por aqui. Com o título, o Santa Fé garantiu vaga para disputar a extinta Copa Suruga, no Japão, uma competição patrocinada pelo Banco Suruga e que colocava frente a frente o campeão da Copa Sul-Americana e o campeão da Copa da Liga Japonesa, que naquele ano havia sido o Kashima Antlers. A partida se deu no dia 10 de agosto de 2016, no Kashima Soccer Stadium, na cidade de Kashima, e o Santa Fé, mesmo em solo japonês, venceu o Kashima Antlers pelo placar de 1-0, gol de Humberto Osório, aos 34 minutos da etapa final, garantindo ao time colombiano também o título da Copa Suruga. E se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, aproveita agora a oportunidade, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, não esquece de ativar o sininho, e se você gostou desse vídeo, deixa aquele super like motivacional agora no final, beleza? Bem pessoal, por hoje é só e até o próximo vídeo. Tchau!